Então, o que seria a hemostasia? A hemostasia ela é um processo chamado, é uma denominação que impede a perda de sangue. Tá? Então, quando a gente fala hemorragia, é a perda de sangue. E a hemostasia são todos os mecanismos utilizados pelo organismo para manter aquele sangue ali sem perda. Tá? Então, tem um vaso lesado, aí não pode ocorrer perda de sangue. Então, vai começar o quê? O processo de hemostasia. Tá? Então, é um processo complexo que vai envolver o quê? Tanto a musculatura lisa do vaso sanguíneo, né? Porque em volta ali do vaso sanguíneo tem uma camadazinha, mesmo que delgada, de músculo liso ali em volta. Juntamente com as plaquetas e juntamente com diversos fatores do plasma, que são aquelas de coagulação, vão estar agindo em conjunto para manter o quê? Essa hemostasia aqui, tá? E aí ocorre o quê? A contração do músculo liso. Então, se o músculo está lesado aqui, vai ocorrer aquela contração, estimulado o quê? Por serotonina, que é liberado de dentro das plaquetas, tá? Sim, dentro das plaquetas tem serotonina. Então, libera essa serotonina, que vai provocar o quê? A contração do músculo liso ali do vaso para poder impedir aquela hemorragia, tá? Então, a hemostasia, vamos nos ater agora à função das plaquetas aqui na hemostasia. Né? Então, seria a participação das plaquetas na coagulação. Nós temos a agregação primária, onde ocorre o quê? A absorção das proteínas do plasma, mais o colágeno, né? E mais as plaquetas, formando o quê? Um tampão plaquetário. A grosso modo, ele chegou ali, formou aquele tampão plaquetário, tá? Fora isso, vai ocorrer o quê? A agregação secundária, que seria o quê? As plaquetas que estão ali naquele tampão primário, vai liberar substâncias, tá? Que são o quê? Indutores de agregação, que vai atrair, vai chamar mais plaquetas para estar formando, para estar tamponando aquilo ali, tá bom? E fora isso, nós temos o quê? A coagulação do sangue, tá? Onde tem fatores no plasma, que a gente viu, né? A composição do plasma mais anteriormente, onde vai estar formando o quê? Esses fatores do plasma, juntamente com o vaso lesionado e as plaquetas, vai estar formando uma interação, formando uma cascata de 13 proteínas aproximadamente, né? Dentre elas é a fibrina, né? Que vai estar formando essa fibrina aqui, com toda aquela cascata forma essa fibrina, que é uma rede fibrosa de proteínas, que vai estar aqui aprisionando as hemácias e os leucócitos e as plaquetas ali naquele local lesionado, formando então o coágulo. Então, depois que formou esse coágulo, estancou ali a hemorragia, formou o coágulo, e aí, continuando nesse processo de hemostasia, vai ter o quê? Vai ocorrer a retração do coágulo. Inicialmente tem ali o coágulo, que vai fazer uma saliência tanto do meio exterior para dentro do vaso, então aqui o vaso está lesionado. Então, aquele coágulo ele também entra um pouquinho aqui para o interior desse vaso, tá? Que logo vai se contrair pela ação da actina e da miosina e de ATP das plaquetas, tá? E aquilo ali vai ficar o quê? Vai ficar protegendo, né? Aquele coágulo vai ficar protegendo a reparação daquele vaso, tá bom? Então, toda a parede do vaso vai se restaurar com um novo tecido e o coágulo vai ser o quê? Removido, tá? Então, remove o coágulo por ação da plasmina e por enzimas lisosomais que as plaquetas liberam ali. Então, depois que esse vaso foi restaurado, as plaquetas vão estar liberando essas enzimas lisosomais, tá? E a plasmina também. E aquele coágulo vai ser removido. Tá. E quando as plaquetas estão o quê? Em número muito elevado no sangue, a gente chama de trombocitose, tá? Então, quando elas estão em número elevado. Geralmente, é sinalizado o quê? Por uma inflamação ou por algum trauma, tá? A trombocitemia, ela é essencial, é uma doença rara caracterizada pela produção descontrolada dessas plaquetas, tá? Ela é grave e é potencialmente fatal, ok? Então, e a trombocitopenia, toda vez que vê esse nome, penia tem a ver com baixo número. Então, no caso aqui, baixo número de trombócitos, tá? Então, baixo número de plaquetas no sangue. É a consequência comum do tratamento farmacológico prolongado, tá bom? Pode ser fatal devido à propensão do paciente para lesões vasculares e hemorragias, porque se o número está baixo, a chance de ter hemorragia é maior, né? E de não poder conter aquela hemorragia, né? Não poder fazer de uma forma eficaz aquela hemostasia também é maior. E aqui eu coloquei essa tabela para vocês verem algumas causas comuns de trombocitopenia, tá? Mas entre elas pode ser o quê? A produção insuficiente de plaquetas,
Depressão seletiva de megacariose, que são aqueles precursores das plaquetas, né? Tá bom? Depois vocês veem com mais calma. Tá, então nós vimos o que é o aumento, o que é a baixa de plaquetas. E o que seria uma prova de coagulação? A prova de coagulação, ou coagulograma, ele diagnostica o quê? Doenças, tá? Hemorrágicas e avalia condições de coagulação daquele sangue. É solicitado no pré-operatório ou para tratamentos que causam sangramento. Engloba vários exames, como tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial, tempo de sangramento, tempo de coagulação para triagem e verificação da hemostasia. Todos aqueles passos que nós vimos da hemostasia é o que eles vão estar analisando aqui, tá bom? Aqui nós temos, eu também coloquei essa tabela aqui mostrando o que? Esses testes que são realizados, né, na triagem de diagnóstico desses distúrbios de coagulação, tá bom? São os tempos de trombina, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina, tá? Aonde, de acordo com o resultado, pode ser o que? Uma anomalia indicada por aquele alongamento, tá bom? Por exemplo, o tempo de trombina aqui pode ser o quê? Pode ser por uma deficiência ou anomalia do fibrinogênio ou inibição da trombina, tá? Qual seria a causa mais comum desse distúrbio, por exemplo? Coagulação intravascular ou tratamento com heparina, que é um anticoagulante. E o que seria a hemoterapia? A hemoterapia é um tratamento, tá, com a quantidade pré-determinada de sangue que é coletada de uma pessoa e após processamento e análise, esses componentes do sangue eles são transfundidos para outra pessoa. Então é uma terapia feita à base de sangue, uma terapia feita à base de células sanguíneas, tá? É importante no tratamento de câncer e de alguns distúrbios de sangue, como por exemplo a hemofilia. Então aqui pode ser, a hemoterapia pode ser feita com sangue total, pode ser feita apenas com plasma, pode ser feito com as plaquetas, pode ser utilizado para produzir fatores de coagulação, tá? E imunoglobulinas, né, que são anticorpos aí. E para isso, para que possa ser realizada essa hemoterapia, tem que ter o quê? Compatibilidade, né? Nós sabemos que tem grupos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo O. Por que são isso, professora? São 3 alelos gênicos, né? São 3 alelos de genes que vai corresponder o quê? Ao tipo A, ao tipo B, ao tipo O. Os genes do tipo A e B vão controlar o quê? A síntese de enzimas específicas, ok? Por adição de um único resíduo de carboidrato. Mais à frente eu coloquei um slide que vocês vão entender bem. Então tem um tipo de carboidrato que o gene vai codificar aquilo ali e vai ser adicionado aquele carboidrato no final daquela proteína e vai codificar o tipo A, ou se for um outro carboidrato que vai ser adicionado naquele final ali daquela proteína, vai codificar o quê? O sangue tipo B, ok? Então no caso do sangue tipo A, ocorre o quê? Ocorre uma adição da N-acetilgalactosamina, que é esse resíduo de carboidrato vai codificar o A. E se adicionar o quê? Uma D-galactose, vai codificar o sangue tipo B. E todos esses carboidratos, eles são o quê? São inseridos, né, adicionados ao finalzinho de uma N-fucose terminal, que a gente chama de substância H, tá? E no caso do tipo O, do sangue tipo O gene O ele é amorfo, ele não vai transformar essa substância H, não vai ter adição aqui. Depois eu volto lá. Então aqui, ó, aqui é o tipo O, tá vendo? Tem aqui a membrana do eritrócito, tá? Aqui nós temos o lipídio, né, a ceramida, e tem aqui todos os aminoácidos. O finalzinho fucose. Aqui é o antígeno H, a substância H, não vai inserir outro carboidrato aqui. Então aqui é um sangue tipo O. No caso aqui nós temos a mesma cadeia de aminoácidos, tá? Inseridas ali no lipídio lá na membrana do eritrócito. E aqui o resíduo de fucose e adicionado o quê? Aquela N-acetilgalactosamina, né? Dando o quê? A proteína que vai tá dando o sangue tipo A. E no caso de adicionar aqui, juntamente com a fucose, a galactosamina, a D-galactosamina, vai fornecer o quê? O sangue tipo B, tá? Então, isso aqui seria a estrutura dessa glicoproteína, tá? Fornecendo aí os tipos sanguíneos, ok?
Então, os antígenos A, B e H são presentes na maioria das células, né, incluindo leucócitos e plaquetas, então não é somente nos eritrócitos, como às vezes a gente pensa, tá? Essas proteínas são proteínas transmembrana e também está o quê? Nos leucócitos e nas plaquetas. 80% da população tem genes secretores, tá? E nesses indivíduos vai ter o quê? Antígenos que são encontrados em forma solúvel nas secreções e nos fluidos corporais. Então, pode ter essas proteínas aí também no plasma, na saliva, no sêmen ou no suor do indivíduo, tá? Isso em 80% da população. Então, aqui eu coloquei esse desenho de esquemático só para vocês verem, né? Que o sangue tipo A vai ter esse tipo aqui de glicoproteína aqui na superfície da membrana, tá? O sangue tipo B já é esse outro tipo de proteína. O sangue do tipo AB tem as duas. E no sangue tipo O, no caso, aquela erifocose não recebeu nenhum carboidrato, então vai ser simples aqui, tá? Tá, e fora o tipo A, tipo B, tipo O, nós temos o quê? O fator RH, que anteriormente era conhecido como fator Rhesus, né? Ele é composto por dois genes estruturais, tá bom? E que seria o RHD e o RHCE, tá? Vão estar codificando o quê? Proteínas de membrana, que vai ter os antígenos D, né? Ou esse aqui, Czão, Czinho, Ezão, Ezinho, mas o que a gente vai se ater é ao antígeno D, que é o mais comum e o mais utilizado, ok? Então, quando o gene RD ele está presente, vai ser o sangue o quê? O famoso positivo, né? O RD positivo. E quando esse gene RD ele está ausente, a gente define o que? O sangue RHD negativo. Então, ser positivo ou ser negativo tem a ver com o quê? Com a presença ou com a ausência desse alelo D, tá? Então, aqui, anticorpos RH raramente ocorrem de forma natural, tá? Resulta o quê? De uma transfusão sanguínea ou de alguma gravidez onde a mãe era negativa e o feto era positivo. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. Então, aí gera anticorpos RH. Mas fora isso, naturalmente a gente não produz esses anticorpos, tá? E ele é responsável, esses anticorpos, quando estão presentes, é responsável pela maior parte dos problemas clínicos, tá? Esses anticorpos anti-C, né, anti-C e anti-E, não são vistos apenas ocasionalmente, tá? Quando eles podem causar algumas reações transfusionais ou alguma doença hemolítica do recém-nascido, aí eles fazem essa investigação, ok? Então, como eu já dei aqui um spoiler, né? A doença hemolítica perinatal, DHPN, vamos abreviar aqui, é anteriormente chamada como eritroblastose fetal. O que é isso, professora? É uma anemia hemolítica, tá? Que ocorre por quê? Por conta da incompatibilidade sanguínea materno-feto, tá? Então, nós temos uma mãe negativa, e aí o nenenzinho que ela está gerando é positivo, sangue positivo. Então, a mãe negativa vai estar o quê? Gestando um filho positivo, através de graus variados de hemorragia feto-maternas que ocorrem durante a gestação. Pode ser o quê? Isso vai sensibilizando o sistema imunitário da mãe. E a mãe começa a produzir anticorpos contra aqueles fatores positivos que estão aparecendo ali no sangue dela. E isso é o gatilho imunológico, tá? Então, o que resulta disso? Resulta na agressão provocada pelos anticorpos maternos contra os antígenos das hemácias fetais, tá? Então, antigamente era causa de alta mortalidade perinatal e de sequelas a longo prazo, tá? Só que, graças a Deus, isso apresentou uma grande mudança, né? Em função do quê? Da introdução de anticorpos, né? Imunoglobulina anti-D, antinatal e dos avanços na assistência perinatal. O que é isso, professora? A mãe é negativa, o feto é positivo, fez exame, detectou, já começa a tratar aquilo ali, já começa a introduzir o quê? Injeções mesmo na mãe, tá? De anticorpos anti-D, tá? Então, a mais promissora é a identificação do DNA fetal na circulação materna e permite o diagnóstico a partir de 38 dias, depois que já teve a concepção, 38 dias depois já consegue detectar se o feto é positivo. Sendo o feto positivo, já começa com um tratamento profilático, injetando ali anticorpo
anticorpo da mãe, entendeu? Para que não ocorra essa destruição em massa das hemácias do feto. E assim a gente já consegue diminuir bem essa mortalidade, essas sequelas, ok? E o outro problema que eu falei, né, que são das transfusões de sangue, né? Mas antes de ocorrer uma transfusão tem que ser realizado o quê? Uma prova transfuncional, né? Que seria o quê? Tem um paciente receptor, que ele vai receber o sangue do doador, né? Só que para isso tem que ser determinado o quê? Os grupos sanguíneos, ABO, e o sistema RH, né? E isso é feito o quê? Por triagem de soro para os anticorpos importantes, tá? E o doador? O doador tem essa tabela aqui, que são medidas para selecionar e proteger também o doador de sangue, tá? E aqui vocês vão poder ver depois com mais calma, né? Mas seleciona o quê? Pela idade, pelo peso, pelo nível de hemoglobina, tá? Pela concentração de hemoglobina, pelo intervalo mínimo de doação, que tem que ser aí pelo menos de 12 semanas, né? Mulheres grávidas de lactação não podem doar. E exclui também pessoas o quê? Com doenças cardíacas, pessoas hipertensas, com doença respiratória, ou que passaram o quê? Por algum procedimento de colonoscopia, ou que colocou algum piercing, né? Então, tudo isso tem um prazo para poder proteger tanto o doador quanto quem também está recebendo aquele sangue, tá? Então, depois que é feito essa triagem aqui, tá? Do doador e do receptor, ocorre aqui uma prova cruzada, onde vai testar a compatibilidade, tá? Então, aqui eu também coloquei essa tabela para vocês poderem ver com mais detalhes. São técnicas utilizadas nesse teste de compatibilidade dos eritrócitos do doador, que vai ser testados contra o soro do receptor, tá? Para ver se não vai ter nenhum processo de incompatibilidade ali. E vai ser observado que se vai detectar alguma aglutinação, seja visual, seja microscopicamente, depois que ocorre essa mistura dessas duas amostras, tá? Então vai detectar o quê? Se tem anticorpos IgM clinicamente significativos, né? E para detecção também de anticorpos IgG, que a gente também vai ver em detalhes na matéria de imunologia, ok? Bem, então é isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Agradeço a atenção, muito obrigada.